Falando aqui, 2 Coríntios 11, eu vou ler apenas uns 4 versículos, do 23 ao 26, que nos diz assim: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei pelo abismo. E em viagem muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos marinheiros, dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, e trabalhos e fadiga, e vigília, muitas vezes em fome, e sede, e jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprimi cada dia, e cuido de todas as igrejas. Glória a Deus. Eu estive meditando essa tarde sobre essa mensagem que Paulo passou aqui em Corinto. Aqui a gente vê com o apóstolo Paulo, ele falando todo o sofrimento dele, o amor de Paulo pelo Evangelho, o sofrimento de Paulo pelo Evangelho. Eu parei para meditar nos nossos dias atuais. Muitas vezes nós pensamos que amamos a Cristo porque a gente vai no culto de sexta ou domingo. Muitas vezes a gente fala que amamos a Cristo porque pega uma caixa dessa, coloca no meio da praça como eu estou fazendo. E muitas vezes a gente queremos se vangloriar que nós fazemos alguma coisa. Mas olhando para Paulo eu vejo que nós não fazemos nada nos nossos dias atuais. Porque Paulo, ele falando que foi em açoite, muitas vezes em prisão, muitas vezes em sofrimento. E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele não cessou de pregar o Evangelho. Ele apanhava no meio de uma praça dessa, que é onde ele ficava desmaiado, mas ele continuava pregando o Evangelho no dia seguinte ou 1 hora adiante. E o que é que eu paro para pensar nisso? Jesus verdadeiramente hoje está tendo cristão, porque muitas vezes estamos saindo do caminho do Senhor, porque não recebemos a paz, o irmão fecha a cara, e nós vemos o Evangelho que é perseguição. O Evangelho, Paulo, ele sofreu, foi tanto que Paulo, ele morreu por esse Evangelho. O que é que eu quero falar, meu amado? Dê valor ao sangue de Cristo, vamos valorizar esse Evangelho, o Evangelho que dá vida, o Evangelho que gera vida. E Paulo falando aqui sobre o sofrimento dele. Então nós estamos aqui para falar para você, houve homens que morreram por causa desse Evangelho, que hoje muitas vezes nós não damos crédito a ele, muitas vezes nós queremos levar de qualquer jeito, muitas vezes nós não queremos nem levar, não damos a mínima. Mas eu quero falar para você, o Evangelho, ele tem o poder de mudar a sua vida, o Evangelho, ele tem o poder de transformar uma QNR dessa, uma Brasília, uma Ceilândia. O Evangelho tem esse poder, porque é o Evangelho quem cura, salva e liberta. Então eu creio nesse Evangelho que o apóstolo Paulo, ele vem pregando. Quem foi Paulo? Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo foi um que matou pelo aquilo que ele acreditava, mas depois ele morreu por aquilo que ele acreditou, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que salva, cura e liberta. É o Cristo que foi enviado. Paulo, ele não pregou outro assunto a não ser o Cristo, porque ele entendeu, olha, aqueles que eu perseguia, aqueles que eu procurava maltratar, tirar a vida, eu estava errado. Paulo, ele reconheceu. Foi tanto que a palavra nos diz que Paulo, tudo aquilo que aprendeu, ele colocou como lixo, que não tinha serventia nenhuma, porque ele conheceu a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu e você ainda não somos libertos, é porque não conhecemos a verdade, que é Cristo Jesus. É necessário a gente conhecer o Cristo, e a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós pregamos
essa palavra, para que você venha ter fé, que você venha acreditar e venha ter encontro com Cristo, aquele que Paulo pregou, onde Paulo já passou a dizer: olha que tremendo, Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aquele que ele perseguia, ele já falava: agora seja o meu imitador, assim como eu imito ele. Então Paulo, ele se tornou o apóstolo, aquele que veio, e ele foi chamado, e ele desde o ventre, a palavra vai dizer que desde o ventre da mãe dele, ele já era o escolhido. Então Paulo, ele morreu por esse evangelho, ele trouxe esse evangelho, o evangelho que salva, cura e liberta, porque a palavra vai dizer, meu amado, para nós que cremos em Cristo Jesus é o poder de Deus, mas para aquele que não crê se torna loucura, porque não tem valia muitas vezes para quem não crê, mas para nós é o poder de Deus que salva, cura e liberta. Então, em nome de Jesus, nessa noite, pega a sua Bíblia na sua casa, se alimente dessa palavra, deixe Jesus entrar no seu coração, entrar na sua vida e fazer algo novo nessa noite, porque Ele pode, Ele continua sendo o mesmo Cristo. O homem mudou, tudo pode mudar, mas o Cristo que nós pregamos, Ele é e continuará sendo para todos sempre. Que Jesus te abençoe, te guarde e guarde essa palavra na sua alma nessa noite, em nome de Jesus. Amém.